Bom dia. Convido os irmãos a abrir a palavra na carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. A nossa quase ideal, mas quase foi, mas acho que sobrou um pouquinho. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, nós vamos conversar sobre 2 versos apenas. Verso 9 e verso 10. Vocês estão ouvindo bem? Então, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que texto maravilhoso, né? Então, trazendo um pouquinho do contexto, o apóstolo Pedro escreveu essa carta, provavelmente no início dos anos 60, quando Nero era o imperador de Roma e estava começando uma perseguição forte aos cristãos. E Pedro escreveu essa carta, se nós formos voltar no capítulo 1, versículo 1, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, essa é uma região onde hoje é a Turquia, e ele está escrevendo para a igreja, para crentes. E ele chama forasteiros da dispersão, porque aquelas pessoas, provavelmente judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, e gentios que também vinham do paganismo, se convertendo ao cristianismo, estavam sofrendo com a perseguição que veio inicialmente por parte dos judeus, também dos patrões, e depois, finalmente, aqui, pela perseguição do Império Romano. E eles eram retirados, expulsos das suas comunidades e dispersos. E ser disperso é um negócio complicado. Nós pensamos hoje, por exemplo, nas pessoas que perderam tudo lá no Rio Grande do Sul e hoje são dispersas. Então, essa turma eram irmãos nossos, pobres, que não tinham nada e tinham perdido o pouco que tinham. Assim como muita gente lá no Sul perdeu e tinha perdido, inclusive, a identidade. E vários desses aqui, para quem o apóstolo Pedro escreve, eram escravos que nem identidade tinham. E hoje, no mundo, mais ou menos, no início de 2024, no mundo tem mais ou menos 130 milhões de refugiados. Gente que sai da sua terra, que sai da sua casa, fugindo de alguma coisa e não leva nada, e não tem nada. E não ter. E não ter nada, nem identidade, é uma situação desesperadora. Eu me lembrei de um evento que aconteceu comigo, eu era muito jovem, tinha 10 anos de idade, e com meus pais, nós viajamos para a Bolívia. E a Bolívia aconteceu essa semana uma tentativa de golpe lá, né? Na época que eu tinha uns 10 anos, isso era comum, acontecia muito lá, mas nós tínhamos familiares morando na Bolívia, uma cidade chamada Roboré, outra chamada Santa Cruz, e meu pai gostava muito desses climas, agora no Rio da minha mãe, e nós fomos lá passar umas férias. E fomos para a Bolívia, ficamos na casa lá da irmã da minha avó e do marido dela, tá uma
e ficamos na casa desses tios, e quando nós estávamos lá, teve um golpe de Estado no meio. E nós, com passagem para voltar de trem, da Bolívia para o Brasil, para a cidade onde eu nasci, por lá, nós não pudemos embarcar, porque todos os trens passaram a ser ocupados pelo Exército, que foi para as fronteiras, para fechar as fronteiras. E havia acontecido que a minha mãe havia perdido todos os documentos na chegada na Bolívia. Então nós estávamos ali na Bolívia, não podíamos sair, porque o Exército ocupava todos os trens, não nos permitia entrar, a fronteira fechada e nós não tínhamos documento. Então nós estávamos usando sem identidade, forasteiros e dispersos. E meu pai já começou a ficar muito preocupado, e o meu tio da minha mãe, conseguiu, então, assim, 2 dias, quase o dia inteiro na estação do trem, ele conseguiu nos colocar no trem de carga. E passou indo dessa cidade de Camboré para prolongar o trem de carga. E jogou dentro do vagão, o trem de carga em geral não para nas estações, então a diminuir a velocidade. Ele jogou dentro do trem, do vagão, entramos ali nós 3, ele botou uma sacola de biscoito, uma garrafa plástica ali dentro, branca, com água. E aí nós fomos, de manhã. E aquele trem de carga devagar. Nós 3 dentro daquele vagão, dentro de um saco para dormir, e fomos. E deu 5, 6 da tarde, e nós fomos lá naquele vagão. Começamos a descer, numa das estações, ainda na Bolívia, entraram algumas pessoas, 4 pessoas, bolivianos, fugindo da Bolívia, tentando sair e ir para o Brasil. E ficaram ali conosco no vagão. E esse vagão foi se aproximando do Brasil, mas ele já era 9, 10 da noite, e quando chegou na última cidade, na fronteira, o trem parou. Já era noite, e nós 3 ali comigo, e mais aquelas 4 pessoas, aí entrou o exército com lanterna. E nós, sem documento, entrou o exército com lanterna, quem são vocês, e aí eles perceberam que aquelas 4 pessoas, 2 casais, estavam querendo sair da Bolívia, e eles retiraram os 4 do trem, e eu não sei o que aconteceu, né? Mas imagino que meu pai deve ter pensado assim: vamos para nos tirar daqui e eu vou ficar preso aqui na Bolívia. Mas ele falou para o meu pai e viu que era brasileiro. E ele nos deixou ali. O vagão do trem arrancou e subiu para o Brasil. Quando o trem chegou na estação de Sorobá, também no vagão, deu uma reduzida, meu pai falou: aqui nós saltamos. O trem não vai parar, não vai parar. Então, vamos fazer o seguinte: vamos trocar de malas, 2 malas. Depois, ele falou: eu vou saltar. Aí, você salta, eu quero você, depois a sua mãe salta, eu quero a sua mãe. E eu quero a minha mãe. E assim foi. Ele saltou, então a reduzida do trem, meu pai saltou, depois eu saltei, eu também saltou. E eu me lembro da minha vontade de beijar o sol. Então, alguns dias dispersos, forasteiros, sem identidade, por pacotes. E esse povo aqui, esse nosso irmão, viveu isso. E o apóstolo Pedro, então, escreve essa carta para lembrar para as pessoas que, apesar daquela situação trágica, ele escreve para lembrar quem eles eram. Vocês não têm identidade nenhuma. No teu papel, vocês são escravos, ex-escravos, mas eu quero lembrá-los quem vocês são. E o apóstolo Pedro usa esse texto, que nós não temos a mais, mas ele faz essa carta toda, para destacar algumas verdades que eu gostaria de rapidamente pincelar aqui com vocês. Ele começa, nós vemos no versículo 9, dizendo: vós, porém. Ele faz um contraste com o que ele havia falado pouco antes. Então, se nós voltarmos um pouquinho ali, no versículo 4, ele diz assim: chegamos para ele até no vinho,
rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele está falando de quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está falando do Senhor. Pedra eleita preciosa. Chegamos a eles, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados de casa espiritual para ser sacerdócio santo. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, você crê em Cristo, você está em Cristo, versículo de Cristo, para isso que aconteceu. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Jesus é a preciosidade. Mas, para os descrentes, segunda parte do versículo 7, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então ele faz uma distinção entre aquelas pessoas que creem em Cristo e aquelas pessoas que não creem em Cristo. E ele chama aqueles irmãos nossos que creem em Cristo de pedras vivas em Cristo. E aí ele vem e vai escrever aquilo que nós vamos focar hoje. Então ele faz essa distinção. Para os que não creem em Cristo, Cristo é a pedra de Cristo. Para os que creem em Cristo, a pedra preciosa. E aí ele volta para aqueles nossos irmãos que não eram nada. Ex-escravos, tudo que eles haviam recebido na vida era chibatada, rejeição, desprezo e vergonha. E o apóstolo Pedro volta para eles e diz: vós, porém, e ele vai apresentar aqui um quadro da história dessas pessoas. Ele vai lembrar eles. Eles eram sem Cristo. Ele vai lembrar o que Deus fez para eles em Cristo. Ele vai lembrar o que eles passaram a ser em Cristo. E ele vai lembrar o propósito dessa transformação. Então, são 4 partes. Quem eles eram sem Cristo. O que Deus fez por eles em Cristo. O que eles passaram a ser em Cristo. E qual o propósito dessa mudança. Então, acompanhe comigo. Primeira parte. Ele vai lembrar quem eles eram sem Cristo. Para aquele texto. Versículo 10. Vós, sim, que antes não eras povo. Então, essas pessoas sabiam que era o seu povo. Forasteiros, dispersos, sem identidade. Vós não eras povo. E tudo que o apóstolo Pedro vai escrever aqui tem um pano de fundo no Antigo Testamento. Porque o apóstolo Pedro tinha um forte do seu ministério, do seu chamado, e os judeus. Então ele vai fundamentar o que ele vai apresentar aqui no Antigo Testamento. E quando ele volta e diz, não eres povo, ele lembra do profeta Oséias, aquele a quem o Senhor ordenou que casasse com uma prostituta. O Senhor fez isso para mostrar para a nação de Israel como eles estavam se prostituindo com outros deuses. E quando Oséias se casa com uma prostituta, ele tem uma segunda filha, e o Senhor diz, bota o nome da segunda filha de desfavorecida. Em hebraico, Moabaná. Significa sem misericórdia. E ele morre. Nasceu filha, imagina, botou o nome da filha de desfavorecida. Imagina, Luiz, se tivesse nascido aí, tivesse botado desfavorecida. E aí nasce um filho. E o Senhor vira e fala assim, agora você vai botar o nome do seu filho, não de Lucas, mas de não povo, não meu povo, porque vocês não são meu povo. E ele botou o nome do meu povo.
apóstolo Pedro volta e fala: vocês se lembram dessa história? Vocês eram isso. Vocês não eram povo. Vocês não eram povo de Deus. Vocês não eram objetos de misericórdia. Vocês eram desfavorecidos. E mais, versículo 9, segunda parte. Aquele que nos chamou das trevas para chamar a mudança luz. Então vocês não eram povo, não tinham identidade, vocês não tinham misericórdia, desfavorecidos e andavam em trevas. Vocês eram trevas ambulantes. Tudo que vocês eram trevas. Amantes das trevas. Filhos da desobediência e inimigos de Deus, assim como cada um de nós aqui antes de Cristo. Nada havia em nenhum de nós, em nenhum daqueles destinatários da carta, que Deus pudesse olhar para eles e achar algo bom. Nada no coração havia de bom. Nada havia de bom no seu coração para Cristo te amar. Nada. Poxa, mas o senhor está bacana. Sou uma pessoa bacana, eu roubei, eu não estava feio, eu cumpro minhas obrigações, eu cuido da família, eu trabalho. Você é bacana, você é gente boa, você é legal. Mas você espiritualmente está entre elas. Está entre elas. Porque no fundo do seu coração, o seu ídolo é você mesmo. E você só vive por você mesmo e por seus interesses, sem Cristo. Vocês estavam em trevas. Desde o início da história, desde Adão e Eva, quando decidiram desobedecer, não acreditar na palavra de Deus, o coração de toda a humanidade virou trevas. E amantes das trevas. Não é que você foi obrigado ou era obrigado a isso. Amantes das trevas, amantes de você mesmo. Então, aquele povo, o apóstolo Pedro lembra: vocês eram favorecidos, eu misericórdia, não eram povo, vocês amavam as trevas. Vocês eram trevas. Não havia nada de bom que Deus pudesse olhar no seu coração e gostar. Deus, olha o coração. E aí, ele é uma pessoa. Deus resolve por uma decisão soberana, cujo motivo está oculto nele, e ele não quis nos revelar. Ele resolve amar aqueles que amam as trevas. Você e eu. E por isso nós estamos aqui hoje. Então o apóstolo Pedro vira para aquele povo e fala isso: vocês eram desfavorecidos, não eram povo e amantes das trevas. O apóstolo Paulo disse que eram os inimigos de Deus, servos de Satanás, desobedientes, filhos da desobediência, com todos erros, com todos pecados, e não há nenhum só que seja capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o favor de Deus. Ele lembra isso. Depois ele passa, ele não termina aí, obviamente, essa é a parte da história. Mas ele vai contar, então, o que Deus fez por eles. Sem motivo, por uma decisão oculta de Deus, Deus diz para ele, o apóstolo Pedro diz assim: vós que não antes, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinha alcançado a misericórdia, agora alcançaste misericórdia. Então, vocês passaram a ser objeto da misericórdia de Deus. Porque Deus quis, na sua soberania, Ele, a distinção de Deus não vai atrás do objeto do seu amor. Ele os criou. Ele criou vocês, apóstolo Pedro,
originariamente falando para aquele grupo de pessoas mais inspirado pelo Espírito Santo, guardaram para nós essa palavra até hoje, para que essa verdade seja compreendida por nós. Ele criou você para te amar. Pode ser que você se sinta um desfavorecido, abandonado, só tenha recebido pancada na vida, mas Deus criou você para te amar. Se você está em Cristo, Ele criou para te amar. Ele escolheu ter misericórdia de você e de mim. E nessa misericórdia, Ele continua aqui, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você que era povo, você que era desfavorecido, você que andava em trevas, Ele te arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. E uma ação exclusiva e soberana. Assim como Ele fez da criação, lá em Gênesis, quando Ele disse, haja luz, em um determinado momento da sua vida, Ele falou, haja luz no seu coração. Agora, essa luz é maravilhosa, como o apóstolo Pedro destaca. Ela não é uma luz, ela é maravilhosa, por vários motivos. Ela é maravilhosa, primeiro, porque ela é originada em Deus. Segundo, porque ela não se apaga. E ela consegue fazer o que você tem que fazer no seu coração, que nenhuma luz consegue, que é arrancar as trevas e colocar no seu coração um novo amor. Aquele objeto de amor que antes era você, marca aquele coração em trevas, passa a ser Jesus Cristo. Seu novo amor. E a luz entra e as trevas saem. A maravilhosa luz entra, as trevas saem. Então Deus, sendo rico em misericórdia, e pelo grande amor por que nos amou, estando aqueles irmãos e nós em trevas profundas e mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Essa frase que agora no texto de Efésios. Então o apóstolo Pedro lembra que eles passaram a ter misericórdia e que eles foram arrancados das trevas. As trevas que havia no seu coração não resistiram à entrada da luz. E hoje você é na luz. Como ele está. Pela luz que ele está. Mas tem mais que ele fez. Voltando para o versículo 9. Vós por isso já sereis sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele comprou você que não era povo, você que não tinha misericórdia, desfavorecido, andava em trevas, mas ele teve misericórdia, inseriu luz no seu coração e comprou você com seu próprio sangue. Ele comprou, o texto no grego traz o sentido de vocês são povo para aquisição. Vocês foram comprados para ter um dono, para ser posse dele. Não tem jeito de você não ser propriedade de ninguém. Se você não é propriedade de Deus, você é propriedade de Deus. Não tem neutro, não tem 0 a 0, não tem meio de campo. Ou você está de um lado ou está do outro. Assim é. Ou você está em trevas ou está na luz. E ele falou para esse povo: vós, porém, são povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva, escolhe ele. O texto bíblico diz que ele ama você com ciúme. Não é aquele ciúme doentio, mas ele ama você com ciúme santo.
tem zelo, e Ele vai garantir que você permaneça em propriedade dele, porque Ele comprou com o seu sangue e a sua obra foi perfeita. Ele nos criou para Ele e nós só encontramos paz e alegria nele. Então, se essa é a sua realidade, você é Cristo. Você é de zero trevas. Você era não como, não tinha identidade, desfavorecido sem misericórdia. O Senhor trouxe misericórdia para a sua vida, arrancou as trevas com a sua preciosa luz e comprou. E hoje você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Amém? Você é Cristo. Amém. Então, o apóstolo Pedro não para aí. Fala, olha, vocês eram, o Senhor comprou, e vocês passaram a ser outra coisa. Vós, porém, sois raça eleita. Raça eleita, geração escolhida. Algumas Bíblias têm aí geração escolhida. Vocês foram gerados, escolhidos. Vocês foram separados dos outros. Deus adotou vocês que estão dispersos, desfavorecidos, adotou a sua família. Vocês são raça eleita. E o apóstolo Pedro, mais uma vez, vai buscar essa verdade lá no Antigo Testamento. Não precisa ler, eu vou ler, depois você pode ler. Está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e guardais a minha aliança. Deus falando para Moisés, lá em Êxodo, no Monte Sinai, e guardais a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reis, sacerdotes e nação santa. O apóstolo Pedro pegou aquele texto que Deus havia falado para Moisés a respeito daquela nação de Israel e ampliou e aplicou a um povo que não era nacional. O apóstolo Pedro aqui mostra que o cumprimento daquela promessa se deu em Cristo. A plenitude daquela promessa, nação santa, sacerdócio real, se deu em Cristo. Porque vocês são raça eleita, lembra? Fundamentados na pedra viva que é Cristo, vocês também são pedras vivas, vivificados por Cristo. Então vocês são raça eleita. Deus escolheu antes da fundação do mundo, Ele decidiu criar você para ser propriedade dele. Não importa o que você está passando aqui, ou quanto tempo a sua luta, a sua perseguição, o seu vazio, o seu sofrimento, a sua dor, a sua doença, a sua solidão, o seu abandono. Não importa quanto tempo você vai durar. Você é de Cristo, você pertence a Ele. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. E Ele está falando isso para aquele povo, para que eles não esmoreçam no momento que o fogo está perseguindo. Para que eles mantenham sua fé fortalecida e sua vida firme naquele que comprou. Para isso, o apóstolo Pedro escreve essa verdade maravilhosa. Vocês são raça eleita, geração escolhida. E aí ele fala um negócio que é muito esquisito. Sacerdócio real. Também ele vai lá no Antigo Testamento buscar esse negócio, sacerdócio real. Quando o Senhor instituiu a nação de Israel, o culto, ele separou a nação de Israel daquelas 12 tribos. Ele separou uma tribo para sacerdócio.
a tribo de Levi. E uma família ali, a família para ser sacerdote. Os sacerdotes, eles ensinavam o povo, eles cuidavam do tabernáculo. O Senhor orientou Moisés, eles construíram o tabernáculo. Foi o primeiro templo, todo de pano. Depois, na escola bíblica, Salomão construiu um templo magnífico lá em Jerusalém. E para cuidar dos serviços no tabernáculo e depois do templo, o Senhor instituiu essa família de sacerdotes. Os sacerdotes recebiam o povo chegava com as suas ofertas, os seus animais, eles matavam os animais, aspergiam sangue, faziam os sacrifícios, depois limpavam, cuidavam do sangue, limpavam o tabernáculo, limpavam, repunham os pães que ficavam dentro do tabernáculo, e o sumo sacerdote, só que ele era o único que entrava no lugar mais escuro do templo, que chamava Santo dos Santos, ali onde Deus se manifestava, onde estava a arca da aliança. Só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Só. E entrava, oferecia os sacrifícios e saía. Então o Senhor estabeleceu esses sacerdotes. Eles também ensinavam a lei ao povo. E depois, na época de Davi, os levitas até cantavam no templo. Eles somente tinham essa responsabilidade e autorização. Agora, como é que o apóstolo Pedro vira aqui e fala que vocês, judeus, não judeus, são sacerdotes? Em Cristo, ele fala que vocês são sacerdotes. Mais uma vez, ele volta para o texto que nós vemos e ele revela, ele interpreta que a plenitude da realização daquela promessa de Deus a Moisés aconteceu em Cristo. Então, em Cristo, toda aquela atividade sacerdotal e no templo, aquilo tudo acabou. Em Cristo, a nação, o sacerdócio real passou para a igreja. Então, meus irmãos, isso aqui não é um templo. O último templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito, em Jerusalém. Aquele era o último templo, que também já não era mais templo, porque Jesus acabou com aquilo. E aquele templo tinha que ser destruído, foi destruído. Isso aqui não é um templo, isso aqui é uma tenda. Este lugar aqui, quando nós saímos daqui, meio-dia nós vamos sair daqui. Esse lugar vai ser exatamente igual àquela casa do Festo que tem lá na esquina. Esse púlpito aqui não é um altar. Isso aqui não é um altar, é uma plataforma, é um pedestal. Os pastores e presbíteros não são sacerdotes. Os diáconos, ninguém mais é sacerdote. Não existem mais os ofícios do templo. Acabou. Em Cristo, a igreja, nós, como corpo, somos sacerdócio real. E ele, a gente fala, é um grupo de pessoas que era não povo, desfavorecido, não tinha identidade, andava em trevas, amava trevas, mas que foi amado pelo Senhor, se tornou uma nação, um povo eleito, uma nação santa, povo de sacerdotes. Agora, nós não somos sacerdotes individualmente. Todos esses termos aqui, eles são coletivos. Vocês repararam? Nós funcionamos como sacerdotes no corpo que é a igreja. Aqui, como sacerdote, você ministra a pessoa que está sentada do seu lado.
você ensina. Nós somos pastores, o dever de vir aqui, orar por vocês, ensinar, visitar. Vocês são sacerdócio real. Você tem a responsabilidade, o chamado e o poder de orar para a pessoa que está do seu lado, de visitar, de comportar, de escutar o seu choro. Nós, como igreja, somos sacerdócio real, não individualmente. Então, meus irmãos, e aí talvez eu fale mais com a internet, esse nosso desigrejado é muito assim moderno, né? Desigrejado é moderno. Moderno. Coisa cabeça, só a gente cabeça que é desigrejado, porque a gente tem pensamento crítico, critica as coisas. Desigrejado não é bíblico, gente. Sacerdócio real é o corpo. Larga essa história de desigrejado. Desigrejado, para mim, traz aquela mensagem de que nenhuma igreja é tão boa para mim. Então traz um nível de arrogância, de superioridade. Nenhuma igreja é boa para mim. Eu lá na igreja, quero ver lá o pastor, torcedor de São Paulo, a outra, o pastor, é missionário, não gosta. A outra, pastora, é alto, o pastor é baixo. Nenhuma igreja é boa. Então, eu sou igreja da internet, sozinho, Jesus. Sacerdócio real, você não exercita o sacerdócio sozinho. Você não é nação santa, coletivo, nação santa, como igreja, chamados para sermos santos, separados para Cristo, viver uma vida conforme a vida de Cristo, com todos os nossos pecados, as nossas lutas do dia a dia, mas vivendo numa comunidade de sacerdotes, o sacerdote que está ao meu lado vai me ajudar na minha luta, contra as minhas dificuldades, contra a minha fraqueza, vai orar por mim, vai me visitar, vai ser o meu amigo, vai me carregar no braço. E esse do lado é você. Se você está em Cristo, sacerdócio real. Também outra coisa que eu pensei quando eu estava nessa igreja, a igreja presbiteriana, ela não ordena mulheres. Não é polêmico, não tem pastora, nem presbítera, nem diaconisa na igreja presbiteriana. Não precisa, gente. Os ofícios acabaram em Cristo. O ofício de sacerdote, de levita, de subsacerdote, de sacerdote sêmio-master, mega-sacerdote, acabou em Cristo. Não precisa pastora, não precisa pastor. Todos vocês são sacerdotes real. Não precisa ser pastora para servir e ministrar na igreja. Você é chamado para servir, ministrar, orar, interceder, ensinar, independente do ofício, porque não existe mais ofício. Nós temos aqui uma questão organizacional. Mas, ministerialmente, não precisa. Acabou. Acabou o tempo, acabou sacerdote, acabou altar, acabou, gente. Igreja é grupo de pessoas chamadas para ser livre em Cristo, como comunidade. Todas essas características são coletivas. Sois nação santa. Aquele povo, o apóstolo Pedro, para vocês precisam recuperar a sua dignidade em Cristo. Por pior que seja a sua situação, escravo, que perdeu a identidade na Bolívia, na Bitínia, na Galácia, onde quer que seja, vocês são uma nação santa, separada nos valores, na condução da vida, na forma como vocês se relacionam, na forma como você trata a vida, na forma como trata os seus semelhantes, e na forma como você trata a justiça, e na forma como você se relaciona com a igreja. O apóstolo Pedro, antes, ele diz,
Jesus é a pedra preciosa. E nós, vocês, são pedras vivas. Olha a inteligência do texto. Pedra viva que vai construir casa espiritual. Está aqui no texto. Casa espiritual. O prédio espiritual é feito de pedra. Naquela época não tinha centralizado, nem tijolo, nada, era pedra. Então a construção era de pedra. Ele está falando, vocês são um templo erigido em pedras, sobre pedras. Só que essas pedras não são pedras como essas que estão nas paredes. Essas pedras são vocês. Vocês são pedras vivas. Vocês são a igreja. Quando nós saímos daquele dia, isso aqui não é mais igreja. Agora a igreja, pelo único motivo que nós estamos aqui em Cristo. Amém. Por isso que a gente pode fazer almoço, jantar, transformar aqui numa quadra de basquete, pode virar uma quadra de basquete, fazer basquete, vôlei, futebol. Tudo isso a gente pode, porque isso não é lugar santo. Agora é que nós estamos aqui. Igreja. Agora, aquele povo que não tinha identidade, ou cuja identidade era individual, agora tem uma identidade. Só que olha que coisa fantástica. A sua identidade na igreja não é individual. A sua identidade agora é coletiva. Você se identifica como igreja. Lá na sua carteira de identidade, não fala nem isso. Mas a sua identidade agora é igreja. Coletiva. Nós somos igreja. E como igreja precisamos estar juntos. Apesar de todas as nossas convicções, de todas as nossas falhas, de todas as nossas dificuldades, nós somos igreja. Agora, última parte. Qual o propósito de tudo isso? Por que Deus fez isso com aquele povo e por que Deus fez isso conosco? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos chamados das trevas para ser maravilhosa luz. Nós não éramos povo, agora somos povo, não tínhamos misericórdia, agora temos misericórdia. Para que isso? Está aqui. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Amém. O nosso propósito como igreja é missionário. Então, se eu fosse dar um título para esse sermão, seria a identidade missionária da igreja. Igreja que não se envolve em proclamar as virtudes daquele que foi chamado, daquele que nos chamou, do Deus que nos chamou. A glória e a maravilhosa luz não é igreja. Igreja que não faz missão não é igreja. Não é igreja. Porque a igreja foi chamada com propósito. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí eu pergunto, quão envolvido você está com a sua igreja e com o projeto missionário? Poxa, mas eu não tenho dinheiro para investir no seu nome, você pode orar. Poxa, pode dar o seu trabalho, pode doar o seu tempo. O propósito da igreja é proclamar as virtudes que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso Jesus falou, Jesus não falou, fica dentro do tempo, não tem mais tempo, não tem mais tempo, não vou ser resistido aqui. Mas é que esse tema me apaixona, esse fato de a liberdade do Cristo, aqueles rituais todos, não tem mais ritual nenhum. A igreja somos nós um pouco. E o nosso propósito é ser missionário, para anunciar as maravilhas e a glória e as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Quanto você e como você tem investido nisso? Você vive no
comunidade, comunhão de sua igreja, desigrejado também. Não existe. Você se envolve com atividades que promovam o crescimento do seu corpo, da sua nova identidade. Se você está em Cristo, você precisa ter esse coração missionário. Precisa se envolver com as atividades do seu corpo. Agora, se você não está em Cristo, você ainda está na situação inicial. Entrega o seu coração, embora você talvez não perceba, porque só percebe as trevas quando a luz chega. Só se percebe estar em trevas quando a luz chega. Sem luz, não percebe as trevas. Então, pode ser que você não perceba. Mas, por tanta graça está aberta. Jesus Cristo está chamando. Está olhando para você. E você ainda pode, porque vai chegar o dia que essa porta da graça vai fechar. Entregar o seu coração para Jesus Cristo. Amém. Só vai fazer isso, e nós fizemos isso, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. E a nossa função, como igreja missionária, é ir anunciar essas maravilhas para que os eleitos espalhados por aí decodifiquem a mensagem e reconheçam que sem Jesus não existe sentido na vida. E sem Jesus não há motivo nenhum para viver. Então, meus irmãos, convido vocês a se envolver. Você está em Cristo, se envolver nos projetos missionários. Lembrar que você é nação santa, sacerdócio real. Se envolva nas atividades da igreja, orando pelos seus irmãos, ajudando os seus irmãos, chorando junto com eles, visitando. Lembrando que não existe mais ofício na igreja. Só tem pastor, prefeito, diácono e pessoa organizacional. Mas você tem Cristo, você é parte do sacerdócio. Chamado para anunciar as maravilhas daquele que tirou você das trevas da sua